Boa noite, pessoal. Todos bem? Tudo bem? Então, bem-vindos à nossa palestra da terça-feira. Alegria em vê-los, em revê-los. E eu queria falar algumas coisas para vocês antes da gente começar a palestra em si mesmo, que é o seguinte: esse mês nós vamos adentrar o período do Sagadawa, que é o quarto mês lunar. E, obviamente, que nós estamos falando, no caso do calendário lunar, que é o calendário que o budismo Vajrayana segue. Então, para aqueles que são praticantes do Dharma, é o mês mais importante, onde as nossas práticas de vida, o jeito que a gente vive a vida, quanto mais benéfica ela for, quanto mais meritória ela for, meritória significa dizer que a resultante das nossas ações do pensar, falar e agir tenha sempre a firme intenção de ser benéfica a todos os seres. Pode ser que a gente não acerte todo o tempo, porque ninguém é perfeito, mas nós devemos ter a intenção de que as nossas ações durante o mês do Sagadawa realmente venham a ser benéficas a todos os seres livres, né, dos contaminantes. O mês do Sagadawa, para quem quer anotar, ele começa no dia 12 de maio e se estende até o dia 10 de junho. Esse é o quarto mês lunar. No próprio calendário chama-se Sagadawa, o nome do mês. Como tem janeiro, fevereiro, né? Para eles, o quarto mês chama Sagadawa. E a principal semana do Sagadawa é a semana do 19 ao 26. 19 é o dia do aniversário do Buda. E dia 26, então a gente diz que é a lua cheia do quarto mês lunar, que segundo a tradição é a lua em que, a qual, nos diferentes momentos da vida do Buda, mas sempre na mesma lua, que é a lua cheia do quarto mês lunar, foi o período do nascimento do Buda, da iluminação do Buda e do Paranirvana do Buda. Então, é extremamente auspicioso a todos aqueles que praticam o Dharma, que já tomaram refúgio, ter em mente esse mês, do dia 12 de maio a 10 de junho. E para quem for possível, na semana do dia 19 de maio a 26, para aqueles que for possível, como está todo mundo meio de pandemia, de quarentena e tal, para aqueles que for possível, fazer um retiro. Não precisa ser um retiro estritamente fechado, mas o retiro muitas vezes é você intensificar a sua prática. Fazer mais tempo de meditação. Aqueles que têm comprometimento de recitação de mantra, fazer o dobro, o triplo do número de vezes que você se comprometeu quando você recebeu determinadas iniciações, onde há isso, que a gente se compromete a recitar um número fixo de mantras minimamente por dia. Então, e aqui no mosteiro, durante esse mês, né, a gente vai, por exemplo, eu fiz as palestras para o mês de maio, e depois, quando adentrar junho, ainda vai ter lá 10 dias de junho, mas por isso que eu coloquei a importância de estudar o Dharma, a importância da prática, a contemplação da prece de 7 ramos e a introdução ao Tantra. Porque esse mês eu só vou verdadeiramente, em todas as palestras, falar sobre o Dharma em si. Tá? Então, talvez só vá ter pessoas já mais afinadas com o Dharma para assistir essas palestras, ou talvez aquelas pessoas que são simpatizantes ao Dharma, talvez vai ser a oportunidade de elas verem entender um pouco melhor o que de fato é o Dharma. Né? Então, esse é o propósito, tá bom? Então, eu queria fazer esse comentário. Para todas as palestras, workshop, tudo desse mês, já estão todos na base simples,
vocês podem entrar lá e se inscreverem para aquelas atividades que vocês tiverem interesse. O que não está colocado aí, mas eu vou colocar amanhã, é a programação do Sagadawa aqui no mosteiro. Tá bem? Para que vocês também saibam o que a gente vai fazer dia 19 e o que a gente vai fazer dia 26. Tá bom? Muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância de estudar o Dharma. Então, eu queria dizer também que, com muita alegria, eu posso dizer que no nosso site, na aba Livros, na Biblioteca Sakya, vocês vão encontrar o livrinho com esta capa. Aqui ele está em inglês, mas lá está em português, que é um instrumento muito lindo de Khenpo Rinpoche, fundador da IBA, da International Buddhist Academy, um dos meus professores mais queridos, que já passou por Paranirvana também. Mas ele fez reuniu alguns sutras, partes de alguns sutras, para a intenção dele, como ele diz na capa, muitas pessoas estudam o Dharma, mas não têm a compreensão correta do Dharma. Muitas pessoas praticam o Dharma, mas não têm uma prática correta do Dharma. E o porquê? E muitas pessoas meditam, mas não têm a compreensão correta da meditação em relação ao Dharma. Então, a aspiração de Khenpo Rinpoche, quando fez esse livreto, ele é pequeno, mas ele tem citações de sutras muito lindos, de Vishnu, de Vasubandhu, de Shantideva, de Nagarjuna. Tem várias citações de vários grandes mestres dentro do budismo. É que a gente se inspire e que a gente venha realmente a ter uma compreensão mais correta do Dharma. Então, eu vou tentar estruturar isso de uma maneira bem secular. Mas o importante é entender quem foi o Buda, né? Então, o Buda é um Buda histórico que a gente se refere, Buda Shakyamuni, que nasceu há quase 2.500 anos atrás, nasceu como nós nascemos, filho de um rei do clã Sakya. Ele nasceu no norte da Índia, onde hoje, na atual divisão geográfica, é o sul do Nepal. E, aos 26 anos, ele sai do palácio, inspirado em buscar se havia alguma maneira de cessar o ciclo do nascer, crescer, adoecer e morrer. E a razão dele fazer isso foi quando ele sai do palácio, ele vê a morte, ele vê o sofrimento, ele vê a doença, o envelhecimento. E ele também vê um senhor contemplador. E, ao ver o sofrimento, ele foi movido por uma incomensurável compaixão de buscar saber se havia como cessar aquilo. E, ao ver um velho contemplante, ele viu que o semblante dessa pessoa era extremamente sereno e calmo. Ou seja, essa pessoa conseguia ver para além das camadas do sofrimento. Então, o Buda se inspira nisso. E ele sai do palácio, né, com 29 anos, na verdade. Pratica a austeridade por 6 anos, alcança a iluminação com 35 e ele ensina até os 80. Isso resumir a história do Buda em si. E todos os ensinamentos do Buda, eles foram compilados em 2 grandes concílios, e a partir disso surge a estrutura que nós conhecemos do Hinayana, Mahayana, Vajrayana, Tantrayana, sendo que dentro do Mahayana está o Tantra, está o Vajrayana e o Tantrayana. O importante de entender isso é a estrutura que a gente estuda hoje em dia. Por isso que a aspiração do Khenpo, quando ele escreveu esse texto, era nos alertar sobre como que qualquer um de nós pode estudar o Dharma. Então, a primeira coisa, budismo, o Dharma, não é uma religião. O Buda nunca quis fundar uma religião, nunca se proclamou Deus, nada disso. O propósito do Buda era entender
a nível da inteligência, a nível da consciência, a nível da cognição. Se havia como nós passarmos uma vida, ou seja, nascer, crescer, envelhecer e morrer, sem sofrimento. E obviamente que não é, né? Mas o propósito dele era esse, porque ele ficou extremamente tocado ao ver a velhice, a dor, a decrepitude, a morte. E ele vai à busca dessa resposta. Então, veja, não era um Deus. Aqui existem duas explicações. No cânone Pali, seguido pelos Theravadas, Buda alcança a iluminação nesta vida, nesta busca, como um ser humano normal. Ele medita sobre a natureza humana, ele medita sobre as aflições emocionais. Quais eram as raízes? Qualquer um de nós tem isso, então a gente pode até ter uma reta, né? Do que nos provoca as aflições emocionais. E como que essa compreensão equivocada dos fenômenos, ou seja, tudo que a gente experiencia, comer, beber, passear, transar, enfim, tudo isso são experiências sensoriais capazes de serem experienciadas por esse corpo. Tem algum problema nisso? Não, não tem. Esse corpo está dotado dessas características. O problema das aflições emocionais é a não compreensão da transitoriedade, da impermanência de todas as experiências que nós temos e da relação com qualquer objeto, seja comida, seja roupa, seja emprego, seja dinheiro, seja o desejo por outra pessoa. E quando a gente muda de ideia, então tudo isso é transitório, porque além do fenômeno em si ser impermanente e transitório e findo, as nossas percepções também mudam o tempo todo. Hoje ele gosta disso, amanhã ele gosta daquilo. Então, como que desenvolver uma compreensão, a palavra é compreensão dessa natureza. Então, Buda, de acordo com o caminho Theravada, Buda alcança a iluminação na experiência, na contemplação, na meditação sobre tudo aquilo que ele, como ser humano, através do próprio corpo dele, ele experienciou, e ele observando as outras pessoas, como aquilo era comum a todo e qualquer ser. Rico, pobre, culto, ignorante. Não tem diferença. Porque todos nós somos seres humanos, dotados de um nascimento humano. Já na visão sânscrito, Buda foi um ser que, por incomensuráveis éons, aqui é um tempo que a gente não consegue nem imaginar que tempo é esse, ele pacificou e purificou todos os seus condicionantes e alcançou um estado de um Buda e aspirou o nascimento Nirmanakaya, isso significa o nascimento na forma humana, com a firme intenção de ajudar os seres a esta compreensão. Obviamente, eu não vou entrar em detalhe disso, mas quando nós nascemos, no processo de nascer, nós não lembramos se planejamos algo antes de nascer. Vamos dizer assim, de uma maneira bem secular. Tá? Se, por exemplo, nós não vimos o Buda nessa vida, mas pode ser que em vidas anteriores possamos ter visto o Buda. Podemos ter sido discípulos dele, não sabemos isso. Mas, de repente, a gente começa, ao estudar o Dharma, começa a perceber que coisas são muito familiares, não são totalmente estranhas. E assim vai. Não vou entrar também na explicação desse processo. Mas, o que eu quero dizer é que, na visão do sânscrito, Buda já era um ser iluminado. Ele nasce, e aí, aos 26 anos, ele começa a perceber que a vida não podia ser só aquilo. Ele era tocado por um sentimento interior que deveria haver alguma coisa a mais do que a luxúria toda que ele tinha no palácio. E quando ele sai do palácio, ele vê tudo que ele vê, o sofrimento, a decrepitude, a doença, e assim por diante. E aquilo move ele de tamanha maneira que ele abandona o palácio, abandona a vida de um príncipe, se emaranha nas florestas, vai meditar, vai conversar com os melhores professores que havia na época. Mas o que resultou mesmo a iluminação
Foi a meditação, a contemplação daquilo que surgia na mente, daquilo que as sensações do corpo provocavam. Mas ele alcança a iluminação porque ele já tinha acumulado mérito suficiente para isso. E isso é muito importante entender. Porque, andando um pouquinho rápido com a carruagem, mas dentro do caminho Vajrayana Tantrayana, se diz que você está no caminho do diamante. E o diamante é porque o diamante é o único material que corta todos os outros. Então, o caminho do diamante significa que, ao estudar e praticar no caminho Vajrayana, qualquer um de nós tem o potencial de alcançar esse mesmo estado búdico, ou seja, a compreensão última da natureza de todos os fenômenos, nessa vida. Só que isso é mesmo que vender terreno na Lua. Porque só para aqueles que neste nascimento, nesta vida, já vieram dotados de méritos, assim como veio Buda. E que ao estudar o Dharma nesta vida, ele desperta. Então, que fique bem claro. Porque também, uma das coisas que pode se tornar um grande entrave na prática do Dharma é a visão incorreta da prática. Se a sua prática tem apego ao estado búdico, você já contaminou a sua prática de começo e você nunca vai alcançar a realização última, porque você a contaminou com um desejo mundano. Por que eu gostaria de alcançar a iluminação nesta vida? Né? Então, talvez uma aspiração mais coerente seria de reconhecer a natureza rara, extremamente rara, desse renascimento que nós usufruímos nesse momento. E dedicarmos a nossa vida de maneira consciente e lúcida, com intenção e propósito, de vir a aperfeiçoar a nossa visão, de vir a ter uma compreensão mais ampla sobre a natureza de todos os fenômenos. E pela meditação, nos convencermos que a natureza de tudo que nós experienciamos é impermanente, nós vamos usufruir de todas as coisas de uma maneira muito mais livre, porque não vamos contaminar a nossa experiência com apego de que aquela experiência se repita todo o tempo. Então, essa é uma visão correta. Se por acaso, na prática, desta maneira, nós viemos a alcançar a realização última, é porque nós, nessa vida, acumulamos os méritos que faltavam para que nós alcançássemos a iluminação, mas esses méritos se somam aos méritos que nós já trazemos. Então, essa compreensão é extremamente necessária de ter. Então, todo o ensinamento do Buda, então eu vou pegar a frase do título. Qual a importância de estudar o Buda Dharma? Então, se nós tivermos a leitura correta dessa frase, qual a importância de estudarmos o método de transformação da visão equivocada para a visão correta, que o Buda ensinou. Então, Buda Dharma, o Dharma do Buda, o método de transformação da nossa visão equivocada para a visão correta. Então, qual seria, então, a importância de nós virmos a desenvolver essa compreensão? Essa é a pergunta do título da palestra de hoje. Então, a palavra Dharma, como já explicado em outras palestras, ela significa o legado, ou seja, a coleção dos ensinamentos do Buda, mas a palavra Dharma também significa transformação. Então, à medida em que, seres inteligentes que somos, dotados de cognição, quando nós realmente decidimos investigar alguma coisa, nós encontramos o que essa coisa verdadeiramente é. Qualquer um de nós pode fazer isso. Então, se você toma, por exemplo, uma aflição emocional que você possa estar passando nesse momento, e você investigar qual a natureza dessa aflição, dessa angústia, você tiver a coragem de olhar exatamente, eu estou angustiado por quê?
e você meditar sobre isso, você chega na raiz dela. E aí, você, através da compreensão, você desconstrói a razão da sua angústia. Porque a angústia é uma experiência sua que deriva de ignorar a natureza última de uma determinada coisa que tem sido objeto da sua angústia. Então, quando nós estudamos o Dharma, é simplesmente uma curiosidade. E devemos também fazer a mesma investigação quando nós estamos muito felizes. Qual é a condição, a causa e a condição que tem oferecido a mim, neste momento, essa alegria, esse contentamento? Da mesma maneira. Então, entender que tanto a causa que produz as aflições aflitivas e a causa que produz, as causas e condições, né, que produz esse estado de contentamento, ambas são vazias. É simplesmente uma experiência. Então, se nós tivermos aversão àquelas causas que produzem sofrimento, e nós tivermos apego àquelas causas que produzem contentamento, nós ainda estamos, da mesma maneira, sustentando esse contínuo que produz sofrimento em nós. Então, o Dharma, esse treinamento da mente, é um treinamento que qualquer um de nós pode fazer, como ir na academia para ganhar músculo. Os músculos só aparecem quando eu vou na academia porque há músculo aqui. Mas se eu nunca fiz exercício, eu não estimulei esse músculo. Quando eu vou na academia, ele cresce. Você faz exercícios específicos para determinados músculos. Assim também, na meditação, é a mesma coisa que na academia. Você exercita os músculos das suas qualidades humanas, que são inerentes. Todos nós temos. Se nós a reconhecemos ou não, se nós fazemos uso dessas qualidades na nossa vida diária ou não, isso é escolha de cada um. Como eu digo, é fora o íntimo. Mas que essas qualidades estão aí, elas estão. Então, de uma maneira bem secular de entender, o treinamento da mente é treinar, como ir na academia, especificamente algumas qualidades. Que nós vamos, ao desenvolver essas qualidades e o entendimento delas, essas qualidades se tornam o antídoto direto de cada uma das nossas aflições emocionais. Tem segredo nisso? Não tem. Então, mas para que a gente possa verdadeiramente experienciar isso, né, qualquer um de nós, primeira coisa, reconhecer o nosso nascimento. Assim como nós temos nosso corpo, nosso nascimento, nossa família, nossos amigos. Primeira coisa, e a gente está vivendo muito isso nesse último ano, né? Esse renascimento nosso, ele é impermanente. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Ponto. Não tem como mudar isso. O que nós podemos mudar é a temporalidade dos nossos estados de serenidade, lucidez e contentamento, ou eu costumo chamar de felicidade genuína. Felicidade genuína não tem nada a ver com euforia. Felicidade genuína é quando nós somos capazes de cultivar, por tempos cada vez maiores, um estado de serenidade, lucidez e contentamento interior. E isso é possível à medida que nós vamos cada vez mais entendendo a natureza de todos os fenômenos e nos relacionando com eles de uma maneira mais equilibrada. Então, seja a relação com os nossos amigos, seja a relação com nossos colegas de trabalho, seja a relação com nossos familiares, seja a relação com a natureza, a nossa compreensão da natureza em si, entender que a natureza em si é o grande sustentáculo da nossa saúde, ar puro, água pura, comida sem agrotóxicos, enfim, a natureza. Porque essa natureza é que mantém esse corpo biológico, que depende de luminosidade,
de umidade, de calor, tudo isso. Então, quanto mais nós formos conscientes da natureza, nós não vamos degradar a natureza, porque ao fazê-lo, estamos colocando a nossa própria vida em risco. Então, o Dharma, estudar o Dharma, é desenvolver cada vez mais esse estado de lucidez em relação às causas e condições do nosso nascimento. De mantermos vivos, saudáveis e buscarmos uma compreensão maior sobre a realidade. A realidade que todos nós vivemos todos os dias, sem exceção, cada um na sua realidade. Então, todas as vezes que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas relações com a nossa família, com os nossos amigos, enfim, coisa cotidiana da vida, a gente deve observar como nós nos sentimos perante tudo isso. Se a maior parte do tempo nós estamos numa estrutura mental, numa experiência mental equilibrada, nosso corpo está sadio, está relaxado, ou se a maior parte do tempo a nossa mente está envolvida em pensamentos ruins, raiva, ódio, ciúmes, inveja, insegurança, incerteza, enfim, o nosso corpo está rígido, a nossa respiração está ofegante, o nosso coração está batendo rápido. Essa é o resultado da nossa compreensão da realidade. Então, dentro dos ensinamentos do Dharma, nós temos algumas coisas que são fundamentais. Entender o nosso nascimento como raro, como impermanente e extremamente frágil. Veja a pandemia. Entender que nós somos dotados de inteligência, somos dotados de cognição, essa capacidade de compreender e de construir maneiras novas de reagir em relação àquilo que acontece. Então, nós não reagimos como um impulso, mas agimos de maneira a mudar, a oferecer uma oportunidade diferente àquilo que está acontecendo. E dentro da estrutura do Dharma em si, né, agora falando bem dentro do Dharma, nós dizemos que o nosso renascimento é precioso por quê? Falar de uma maneira bem secular, para que todo mundo possa entender. Nascemos em um corpo perfeito. Nascemos numa era em que um Buda nasceu e deixou os ensinamentos. No caso, mesmo tendo sido há 2.500, talvez mais de 2.500 anos atrás, quando o Buda, o Siddhartha, nasceu, ele alcançou a compreensão última de todos os fenômenos e ele ensinou sobre isso. E veja quão raro esses ensinamentos estão preservados até hoje, aqui e agora. 2.500 anos ou mais. E eles foram preservados de maneira não contaminada e praticados ininterruptamente. Nós nascemos num local onde, né, numa era que o Buda nasceu e ensinou, nós nascemos num país onde há liberdade para nós estudarmos, nós nascemos numa família que nos deu a liberdade da nossa própria escolha, nós encontramos o Dharma, nós encontramos um professor que pode nos ensinar e nós estamos dotados de todas as características para praticar esses ensinamentos. E temos a liberdade de fazê-lo. Então, nós reunimos todas essas características, todos nós, independentes de crer ou não crer, de ir atrás ou não. Nós temos essa capacidade, essa potencialidade, essas habilidades. Agora, a maneira em que nós vamos estudar o Dharma depende da nossa postura. E aqui, eu penso que, de uma maneira bem legal de dizer isso, é com que intenção nós fazemos isso? Qual a motivação? Então, se a motivação, aqui dentro da estrutura do Dharma, nós temos dois veículos, duas maneiras de fazer isso. Veículo eu posso até entender, né? Um Fusquinha ou uma Mercedes. Só brincando, né? Figurativamente. Mas eu posso ir
por um veículo lento, ou eu posso ir por um veículo mais rápido. Mas eu posso também ter a intenção de praticar isso simplesmente para mim. Eu estou preocupado com a minha saída disso. É que nem eu furar a fila da vacinação. Né? Se eu vou furar a fila, se alguém vai ficar sem a dose, para mim não importa. O importante é que eu tome a dose. Pronto, estou safo. Isso não é uma postura correta. Né? Então, no Dharma nós temos, se nós temos a autoliberação, nós vamos estudar o Dharma com o objetivo de alcançar a sua própria liberação de toda e qualquer causa de sofrimento. É um caminho. Que foi o primeiro caminho, quando o Buda ensinou, as pessoas tiveram essa compreensão que era assim. Por isso, porque o Buda, quando ensina, é o primeiro ensinamento que ele vai dar nas 4 novas verdades, mas ele vai alicerçar esse ensinamento em cima do Vinaya, que é a conduta ética e moral para todos nós. Aí tem o código de conduta ética e moral para os laicos e o código de conduta moral para os monásticos. Afinal, como que nós devemos vigiar as nossas ações? Então, o Vinaya vai estar alicerçado no que a gente chama conduta ética e moral, mas aqui a ética significa, dentro do Dharma, no caminho do Dharma, não há como praticar o caminho sem ética. Então, ética significa que nós vigiamos, nós nos comprometemos, cada um consigo mesmo, de, a partir do momento que você decide fazê-lo, vigiar as suas ações do pensar, do falar e do agir, de maneira que a resultante disso não venha a ser sofrimento para você e nem para ninguém. E moral significa o coletivo, né? A maneira como nós atuamos em sociedade, né? Dentro desses princípios éticos. A segunda coisa é quando o segundo veículo, o veículo Mahayana, é um veículo, uma visão ampliada do primeiro. Ele vai ter base na conduta ética e moral, ele vai ter base nas 4 novas verdades, ele vai ter base nos sutras, mas ele tem uma compreensão maior. Quando os ensinamentos do Buda foram de fato estudados, se compreendia que nós não devíamos alcançar a iluminação, deixar as pessoas em sofrimento. Porque ao ver as pessoas em sofrimento, nós não usufruiríamos de felicidade genuína, porque nós sabemos que tem gente sofrendo atrás. E uma frase típica disso é: qual seria a vantagem de alcançar a iluminação deixando meu pai e minha mãe para trás? Quando eu lembrar que meu pai e minha mãe estão em sofrimento e eu lá no regozijo, eu não vou sofrer daquele regozijo, porque eu sei que meus pais, que foram a causa e condição do meu renascimento, e de eu ter alcançado a iluminação, eu os deixei para trás. Então, dentro do caminho Mahayana, existe então a compreensão do Bodhisattva. Então, quando nós tomamos refúgio no caminho Mahayana, nós tomamos refúgio até que todos os seres se tornem livres de todo e qualquer sofrimento. Eu conheço as pessoas ou não conheço as pessoas, não importa. O que importa é a aspiração de que todos os seres, porque senão nós vamos ficar presos naquela coisa. Eu tenho preocupação com meia dúzia de pessoas que são meu círculo próximo, o resto. Então, se eu entrar nesta maneira, eu não vou entender. Não vou praticar o Dharma genuíno e verdadeiro. Então, dentro do caminho Mahayana, eu não vou entrar nos detalhes de Vajrayana e Tantrayana, porque não faz parte disso aqui. Nessa compreensão, Khenpo Ape teve a preocupação de trazer vários sutras, várias cotações de sutras e ensinamentos, para que nós pudéssemos alicerçar qual é a importância de estudar, mas, acima de tudo, como estudar e praticar corretamente. Porque muitas pessoas, como eu disse no começo, muitas pessoas aprendem a meditar, mas não meditam corretamente. Tomam refúgio, mas não entendem o refúgio. Começam a receber iniciações, mas não entendem a iniciação. Estudam os sutras, os shastras, os textos, mas não desenvolvem a compreensão correta. Então, nunca essa prática vai atingir a fruição, o resultado que ela tem o potencial de acontecer. Então, Khenpo Ape, nesse texto, que eu espero que o grupo, os professores que vão estar aí construindo os cursos, né, os grupos de estudo, que vocês tenham, né, a delicadeza de estudar isso em várias aulas, não em 1h30, para que vocês possam ler
as cotações feitas ali, Kempop selecionou elas com uma maestria maravilhosa, diferentes visões, diferentes autores, para que nós tivéssemos uma amplitude do olhar. Tá? Eu estou aqui passando os pontos principais. Então, quando eu vou estudar o Dharma, eu tenho que estruturá-lo. E a principal começa sendo a visão da intenção e a compreensão correta para fazer isso, a motivação. Segundo, é entender qual a importância de estudar isso em relação ao nosso nascimento humano. Aí vem a importância de nós entendermos a preciosidade e a fragilidade. Na verdade, nossa vida é muito curta, né? A vida em si é curta e quando nós temos maturidade para estudar isso, nós já estamos lá com 16, 17, 18 anos, minimamente. Ou a maior parte de nós já na velhice, né? Já com medo do que vai acontecer depois da morte, vai correr atrás de alguma coisa. E não funciona por aí também, né? Mas, enfim, só para dizer que o tempo é importante. Veja, Buda só vai alcançar a iluminação com 35 anos. Mas ele ensina por 45 anos. É um longo trajeto. Né? Vivendo nas comunidades, nunca construiu nada, nunca construiu templo, nunca construiu palácio, nunca fez nada disso. Porque Buda dizia, todas as vezes que nós construímos coisas, nós passamos a ter responsabilidade por aquelas coisas e essa responsabilidade pode nos prender. Então, nós podemos sim ter uma casa, né, para morar, mas não precisa um palácio. Nós podemos ter um carro para nos locomover, mas não precisa ser o carro. Nós precisamos de roupa para vestir, proteger nosso corpo, mas não precisa ser grife caras. Ou seja, essa é a visão. Né? Porque o sofrimento que qualquer um de nós experiencia, observe que ele vai estar atrelado a todas essas responsabilidades, nesses anseios. Quando isso tudo pode se transformar em apegos, e do apego, a raiva, os ciúmes, a inveja, a insatisfatoriedade, né? Os descontentamentos, as brigas. Aí nós gastamos uma vida inteira em meio a um monte de brigas, um monte de angústia, um monte de medos, e não vivemos a vida. Vivemos frações de segundo da vida, mas não vivemos a vida. Porque a nossa atenção está presa no meio de todas essas coisas. Na ilusão de possuí-las. Como é que eu posso possuir qualquer coisa? Como é que eu posso ter a sensação de ter posse sobre alguma coisa se eu não tenho posse sobre a minha própria vida, que é representada por esse corpo, que ele pode, agora aqui, morreu. Quantas pessoas morrem no meio de uma reunião, no meio de uma viagem, tem um infarto, ou tem um derrame, nunca mais tem consciência da realidade, ou fica tetraplégico, não consegue fazer mais nada. A vida é frágil, extremamente frágil. E a gente gasta o maior tempo brigando por coisas, acumulando coisas. A vida, certamente, nós nascemos por uma questão meritória. Nós merecemos essa vida. Pode ter certeza disso. Nos ensinamentos do Buda, claro, ele diz. Nós merecemos tudo isso. Então, pense, nós temos um corpo perfeito, inteligência, cognição. Nós estamos dotados de toda a capacidade de produzir, de realizar. Nós temos muito mérito. Então, esse é um dos princípios principais do Dharma. Ter consciência que alcançar esse nascimento, assim como ele é dotado para nós aqui, é extremamente raro. Tão raro quanto uma tartaruga que vive no oceano, que sobe para respirar uma vez a cada 100 anos, e quando ela põe a cabecinha para fora, ela põe justamente no aro de um jonco. Quantas causas e condições tem que se colocar junto para isso acontecer? Assim é a realidade da vida humana. Então, nós devemos usufruir da vida humana, sim, mas sem gerar as aflições emocionais. E como seria possível nós vivermos e usufruirmos dessa vida sem desenvolver as aflições emocionais? Esse é o caminho do Dharma. O Dharma jamais vai dizer, não viva a vida, não usufrua. Não.
Usufrua da sua família, dos seus amigos, da natureza, do seu corpo. Usufrua. Mas à medida que o usufruir disso tudo lhe causar tremendos anseios, angústias, medos, aí você não está usufruindo, aí é um usufruir ilusório. Então, para que a gente venha praticar o Dharma, algumas coisas são extremamente importantes. E dizer isso de uma maneira simples. Escutar o Dharma. Então, por exemplo, nós falamos das condições que fazem esse renascimento precioso, e uma das coisas que foi dita é do nosso corpo ser perfeito. Então, nós temos a audição, a visão, o olfato, o tato, o paladar. Nós temos os 5 sentidos. Mas, para estudar o Dharma, nós precisamos ouvir. Primeira coisa, ouvir. O Dharma, no tempo do Buda, raríssimas as pessoas que sabiam ler e escrever. E havia uma coleção de idiomas. Nenhuma era uma língua bem determinada. Então, escutar o Dharma era a principal necessidade. Ouvir. Agora, qualquer um de nós sabe, de experiência própria, que nem sempre a gente está interessado em escutar as coisas, né? Muito raramente. Então, a segunda característica é ter a intenção e a motivação de ouvir o Dharma. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, mas a gente imediatamente julga o que ela disse. Acha que a gente sabe mais e já contamina aquilo que a gente está ouvindo com os nossos próprios pensamentos. Então, nós devemos escutar sem contaminar. E isso vem da motivação. Qual a minha motivação de escutar isso? Então, ouvir o Dharma atentamente, sem contaminar com nossos próprios pensamentos mundanos. Sustentar uma postura, uma intenção de permanecer ali com a nossa atenção plena. Aí vem ser a capacidade de sustentar a atenção, a concentração. Aí vem a necessidade de nós aprendermos a meditar. Porque se nós ouvirmos o Dharma, mas não ouvir o Dharma com a qualidade da escuta necessária, nós não vamos escutar todo o ensinamento. Vamos viajar e voltar nas nossas distrações. Então, não vamos ter a escuta correta. Após escutar o Dharma, nós devemos meditar. Vamos supor que eu só medite e não escute o Dharma. Quando eu meditar, eu não vou ter nada ali para sustentar a elaboração, a compreensão. Então, em Shamatha, que é a habilidade de meditar na calma mental e sustentar a atenção no momento presente, eu desenvolvo essa qualidade da escuta, da atenção e da concentração. Em Vipassana, que é a meditação da sabedoria cognitiva, eu vou agora analisar o Dharma, não em julgar se estava certo ou errado, mas em como aquela escuta, aquele conteúdo, aquilo que eu ouvi, o que promoveu quando entrou em contato com a minha realidade, com as minhas emoções, com a minha percepção da realidade. Então, eu tenho que ouvir o Dharma, eu tenho que contemplar o Dharma. E aí eu tenho que oferecer a mim mesmo a oportunidade que a transformação ocorra. E para que essa transformação ocorra,
eu tenho que ter a intenção de deixar ir o que deve ser abandonado, de adotar aquilo que deve ser adotado, de praticar o método ou a ação resultante disso e saber sustentar essa ação no mundo. Ou seja, onde eu vivo, onde eu estiver, na minha realidade. Então, se eu não adotar isso, ou seja, se eu não compreender isso, eu não vou ter uma visão clara do que fazer. Por quê? Já disse no começo e vou repetir aqui. O Dharma, a palavra Dharma, quando nós entendemos como o caminho da transformação, então, essa transformação agora pode-se dizer o caminho da libertação. Libertar-se do quê? Da ignorância. E por quê? Porque a ignorância é a raiz de todo e qualquer sofrimento que nós possamos experienciar. Então, ignorar, aqui no caso, em última análise, significa ignorar a natureza de tudo aquilo que a gente se relaciona. Saber que tudo isso que nós nos relacionamos, de fato, estão ali, mas não são permanentes, são interdependentes, e para que nós possamos experienciar a realidade, é porque há muitas causas e condições que nos trouxeram ali, permanecer ali, viver aquilo ali, e abandonar aquilo ali, pela própria dissolução do fenômeno. Então, se nós não desenvolvermos isso, então aqui vamos ver se eu acho. Eu queria ler uma coisa que eu gosto de uma frase que tem aqui, de Vasubandhu. Aquele que tiver desenvolvido a disciplina moral, a escuta e a contemplação, deverá, então, praticar o caminho, né, da meditação. No caminho Mahayana, para que ele possa ser completo, ele deve ter as 4 características, a saber, a disciplina moral, a qual é a causa da não distração. A escuta, que é a causa de não sermos mais ignorantes. A contemplação, que é a causa do acertar, do discernimento, de ações assertivas. E a meditação, que é a causa para que nós possamos deixar ir todos os nossos apegos ou os nossos condicionantes. Então, quando a Vasubandhu nos traz essa frase, aí vai lembrar lá do treinamento de 7 pontos, porque fez o curso, que nos inspirava a nós guardarmos pequenas estrofes, pequenas frases dos ensinamentos, para que frente a alguma dificuldade no dia a dia, e às vezes a gente não saber mesmo muito bem como lidar com aquilo, a gente lembra de uma dessas frases, e no momento que a gente lembra a frase e repete ela, nós imediatamente desenvolvemos lucidez de como agir perante aquela situação. Então, por isso que nos ensinamentos do treino dos 7 pontos, no 7 pontos de treinamento da mente, né, eu falei para vocês, né, quando estava dando ensinamento, da importância de nós memorizarmos alguns versos, algumas frases, principalmente do caminho do Bodhisattva, ou de Nagarjuna, né? A guirlanda preciosa de Nagarjuna, por exemplo, né? O caminho do Bodhisattva de Shantideva. Porque se torna um arsenal, né, extremamente valioso. Frente a uma dificuldade, eu não sei o que lidar com isso, a gente lembra de uma dessas frases e relaxa a mente. E imediatamente a gente tem uma intuição assertiva de como a gente pode lidar com essa situação, como a gente pode resolvê-la da melhor maneira. E aqui não é distante, não é diferente disso, né? Aí não é diferente disso. Então, para que a gente venha praticar o Dharma, a gente deve cultivar, por isso que existe a intenção, a motivação.
a qualidade da escuta, a contemplação e a ação. Né? Mais adiante, no Sutra Alankara, é dito assim, se o significado de conceber meramente pela escuta, a meditação não teria um propósito. Se nós entrarmos na meditação sem a qualidade da escuta, nós não teríamos também a compreensão do que o Buda quis nos ensinar. Então, quando a gente estuda os ensinamentos na sequência, como eu estou trazendo para vocês, é importante, e nesse texto, ele vai, mais da metade dele, vai estar dedicado justamente por várias cotações diferentes, a nos levar a entender a importância de nós ouvirmos o Dharma. Existe uma estrofe, eu não vou me lembrar inteiramente dela, mas seria o mesmo, e na oração de Samantabhadra tem isso também. Porque se nós fizermos oferendas das 7 joias mais preciosas que houver no mundo, as 3 joias, ao Buda, Dharma e a Sangha, ela tem um valor meritório. Mas o Buda diz, se você oferecer as 3 joias, 3 palavras que se referem à contemplação do Dharma e principalmente à compreensão do vazio, é a melhor, a mais preciosa de todos os tesouros que nós poderíamos alcançar. E aqui eu vou lembrar uma coisa muito linda que aconteceu na minha vida. Uma vez eu sou da tradição Sakya, vocês sabem disso, mas eu fui formado nas 4 escolas, então eu tenho professor nas 4 escolas. Então, uma vez, eu perguntei a um Geshe, um professor meu da escola Gilu, eu queria dar, era aniversário do meu professor, Sua Eminência Chogyam Rinpoche, e eu queria oferecer a ele um presente que expressasse, representasse a minha incomensurável gratidão a ele, a tudo que eu tinha aprendido até aquele momento. E olha que era bem no começo do que eu estava na minha vida monástica. E eu tinha ansiedade de oferecer ao meu professor algo que representasse, que expressasse essa minha gratidão por ele ter me apresentado o Dharma. Aí o Geshe falou para mim, você realmente quer fazer isso? Eu falei, quero. Então ofereça ao seu professor a sua iluminação. Uau! Por quê? Provavelmente o Geshe, na época, lembrou desse ensinamento que nós estamos falando aqui, de Vasubandhu, ou de Shankarakirti, ou de Vishnu. Porque estes mestres, eles dizem exatamente isso. Mais do que qualquer tesouro material que você possa oferecer ao seu professor, aquilo que irá representar verdadeiramente a sua gratidão a ele, a ter apresentado você o Dharma, é quando você alcança a realização última, que só é possível pelo Dharma, que é a iluminação. E por que isso? Vamos trazer isso para um mundo bem secular, para aqueles de nós que são pais, por exemplo. Qual é a nossa grande preocupação em relação aos nossos filhos? É de não morrermos sem termos certeza que o criamos bem e que eles estão bem e que eles já têm condições de viverem para além da nossa presença aqui. Mas, geralmente, a gente está falando isso muito preso à materialidade. No caso do Dharma, a referência não é essa. No caso do Dharma, não é oferecer ao seu professor toneladas de pedras preciosas. Ofereça a ele a sua iluminação. Porque quando o seu professor te vê realizado, com a realização última, ou seja, iluminado, ele sabe que você não está mais exposto a qualquer causa e condição de sofrimento. Então, quando nós pensamos nos nossos filhos, pensando que a materialidade pode sustentá-los para fora da experiência de sofrimento, isso é uma ilusão. A única maneira de nós
sairmos do ciclo do sofrimento sensárico é alcançando a iluminação. Então, é tão lindo esse exemplo. Eu nunca esqueço desse mestre, desse professor. Eu até me lembro, eu estava comendo iogurte com um fruto de conde, com a sementinha vermelha da fruta plume. Quando eu fiz essa pergunta, ele me deu essa resposta. Olha, isso faz algumas décadas. E aquilo me tocou profundamente. Então, eu lembro de ter dito ao meu filho, eu não vou te deixar herança nenhuma, mas o que eu puder deixar de conhecimento e experiência, o Dharma, aí eu vou saber que você tem realmente uma fonte segura de se liberar do sofrimento. Eu tomei isso como exemplo. Aqui no texto, a importância de estudar o Dharma é exatamente essa. Estudar, contemplar e transformar o Dharma na sua prática de vida, a resultante será cada vez menos a experiência de sofrimento. Ou seja, aquelas angústias, ansiedades, medos, inseguranças, insatisfatoriedade, enfim, que surge cada vez que nós nos relacionamos com a materialidade das coisas, é infinita. Não acaba nunca. Porque a gente muda de um objeto para o outro, de uma coisa para outra, e assim por diante. No entanto, se nós desenvolvermos a visão clara sobre a natureza última dos fenômenos, e esse é o sentido da sabedoria, no sentido budista, aí nós nos livramos da causa e condição do sofrimento. Nós podemos, inclusive, desenvolver a habilidade de ter muitas coisas materiais, mas nós não somos escravos dessa materialidade. Nós não deixamos que a ilusão de possuir isso nos escravize. Porque é isso que acontece. Nós gastamos muita energia todo dia sustentando aparências e ilusões. Basta observar a nossa vida diária, a maior parte de nós. Muitas preocupações mundanas, demasiadas. E isso não nos deixa usufruir da vida. Então, usufruir da vida não é ter 3, 4 casas na praia, meia dúzia de fazenda, ter avião a jato, ter isso, ter aquilo. Usufruir da vida são momentos de quietude, de serenidade, de lucidez. Onde você pode sentar na grama, como a gente faz aqui de tarde, observar o pôr do sol, conversar. O meu assistente aqui falando, tomar um vinhozinho, né? Enfim, cada um, né? Mas esse estado de serenidade, de lucidez, só é possível quando nós formos compreendendo cada vez mais o Dharma e diminuindo cada vez mais as nossas emoções aflitivas. Então, às vezes perguntam, como é que eu sei se meus estudos do Dharma estão produzindo, estão florescendo? A resposta clara é quando nós experienciamos cada vez mais serenidade e lucidez. Quando nós conseguimos permanecer períodos cada vez mais longos, sem aflições, sem agitações. Obviamente que nós não somos Buda, então nós temos oscilações. Mas cada vez que percebemos as oscilações, nós podemos determinadamente investigar o porquê que isso está acontecendo. Né? Então, dentro dos métodos, né, que Khenpo Api traz, né, nessa explicação, é lindo, porque ele traz cotação de vários autores, e eu vou ler uma aqui, que também eu gosto muito, que são os benefícios de ouvir o Dharma, como explicado no Sutra, quando pedido por Vishnu. O Buda diz, filho nobre, para aqueles que escutam o Dharma, a sabedoria surgirá. Para aqueles a quem a sabedoria surgiu, os venenos mentais vão ser totalmente pacificados, um a um.
Para aqueles sem os condicionantes, os maras, ou seja, os demônios das aflições, não mais vão encontrar qualquer entrada. Não mais habitarão essa mente. E em outro sutra, é também explicado em detalhes que nós precisamos ter o benefício de 5 coisas, né? Os 5 benefícios de escutar o Dharma. Diz assim: para ser capaz de escutar o Dharma, que nunca foi escutado antes, e a partir desse ouvir, nós treinarmos o Dharma, e dessa escuta e desse treino, todas as dúvidas serão removidas. E com isso, nós podemos distinguir entre a visão correta e a visão incorreta. E sendo capaz de compreender o significado disso, nós então alcançamos a sabedoria última. Então, os 5 benefícios é a escuta, o treino, a distinção entre a visão correta e a visão incorreta, a compreensão desse significado e usufruir, então, da liberdade que a sabedoria nos oferece. Então, esses são 5 benefícios de quando nós estudamos o Dharma. Agora, novamente dizendo, né? Há muitas pessoas que estudam o Dharma com uma compreensão incorreta. Há uma vez que pessoas que praticam o Dharma com uma prática incorreta. Há muitas pessoas que aprendem a meditar, meditam de maneira incorreta. Então, desta maneira, essa maneira incorreta significa com a visão incorreta. Então, aqui eu queria simplesmente dizer que acho que a maior parte de vocês já ouviu falar nos 4 pensamentos que transformam a mente. Já foi dado o curso aqui sobre isso. E vai ser dado esse mês novamente. Porque nós, como eu já expliquei, né, eu vou me dedicar esse mês nas palestras dedicadas realmente aos ensinamentos do Dharma. Então, se nós temos a compreensão, os 4 pensamentos, a compreensão do precioso renascimento humano, a compreensão da impermanência, a compreensão da lei de causa e efeito e a compreensão do sofrimento. Então, são os 4, né, grandes pensamentos que transformam a mente. Contemplar o precioso nascimento humano. Contemplar a impermanência e a morte. Contemplar a lei de causa e efeito e contemplar a natureza do sofrimento. Então, frente a qualquer situação que a gente possa estar exposto, lembra do treino da mente. Relembrar de frases, relembrar de estrofes, relembrar dos ensinamentos. Então, frente à pandemia, pensar na impermanência, na interdependência, da finitude e da morte, e da lei de causa e efeito. Porque quando nós olharmos para isso, por isso que essa semana, Sua Santidade, o 41º Sakya-Trizin, hoje, como a gente chama ele, Sua Santidade Bogama Rinpoche, ele falou sobre isso, e ele disse uma coisa que, para muitas pessoas, seria assim, mas como? Ele disse, frente a toda essa situação de grande sofrimento, de incertezas, nós devemos cultivar uma mente calma, relaxar a mente, não se deixar ser sugado por todas as aflições, as incertezas, os medos e as confusões mentais. Relaxar a mente, gerar méritos, ou seja, praticar a bondade amorosa, dedicar os méritos da sua prática ao benefício de incontáveis seres de maneira incondicional. Essa é a maneira de pacificar a pandemia. Porque o que nós estamos experienciando, obviamente, que é resultante de inumeráveis causas e condições que nós mesmos criamos em algum momento da nossa existência. O karma está florescendo. Então,
Se no florescimento do karma nós desenvolvermos mentes aflitivas, nós estamos ainda mais dando poder a esse karma. Nós estamos perpetuando esse karma. Mas, à medida que nós conseguimos sustentar uma mente serena e compreender a impermanência, compreender causas e condições, nós vamos entender que essa pandemia ela é resultante de incontáveis ações que nós fizemos e estamos aí experienciando. Então, nesses momentos é que nós devemos realmente lembrar do Dharma, lembrar dos ensinamentos do Dharma, contemplar o Dharma e manter a nossa mente da maneira mais serena e relaxada possível, para que nós possamos cessar as causas e condições que movem a pandemia. Então, isso tem exatamente a ver com para que estudar o Dharma, para que estudar o Buda Dharma. Exatamente para que nós venhamos a ter a compreensão disso tudo, que é o que a gente vem falando desde o começo. Por isso que eu citei os 4 pensamentos. Né? Para pacificar um pouco de toda essa tensão, essas angústias, essas incertezas. E eu gostaria, inclusive, de mencionar mais um ensinamento, que é um dos meus pessoalmente favoritos, né? Que é o de que Manjushri, aliás, para quem é reparador de detalhe, eu mudei a tanca. Então, durante o Sagadawa, nós vamos, né, pensar em Manjushri. Manjushri é o Buda da sabedoria. E a sabedoria é a única coisa que pode cortar e neutralizar totalmente as causas e condições do sofrimento. Esse é o Dharma. Então, nada mais, né, congruente, e nós vivemos o período Sagadawa contemplando Manjushri, estudando os ensinamentos sobre sabedoria, que em última análise é o vazio. Né? Então, por isso que eu lembrei que Manjushri transmitiu a Sakya Kunganimpo, um dos patriarcas, fundador da tradição Sakya, um ensinamento extremamente precioso que desde então, desde que ele recitou essas 4 linhas, tem sido preservado a tradição Sakya como uma grande joia, realizadores de desejos. As 4 linhas são: se você tem apego a esta vida, você não tem o Dharma. Se você tem apego aos prazeres dessa vida, você não tem a renúncia. Se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a bodhicitta. E quando o apego surge, é porque você não tem a visão correta. Essas são 4 linhas, mas nela está toda a Prajnaparamita. Então, nós devemos contemplar elas o tempo todo. Recitar e recitar essas linhas o tempo todo. Lembrar das 4 pensamentos que transformam a mente. E ao fazer isso, no final, poder realmente juntar as mãos e dizer. Mas dizer lá das entranhas. Não daqui, mas das entranhas. Lá da mente mais pura e profunda. Possam todos os seres ter a felicidade, as causas da felicidade, possam todos os seres estarem livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos os seres jamais se separar da suprema bênção, pois ali não há sofrimento. E possam todos os seres viver na mais pura e completa equanimidade, livres do apego e da aversão aos próximos e distantes. Quando nós conseguimos realmente recitar essas 4 linhas, sem qualquer distinção entre esse ou aquele, é quando nós realmente conseguimos viver o Dharma. Então, a prática do Dharma em si nos leva a esse lugar. E por isso que Shantideva diz: enquanto houver universo e neles os seres habitarem, e nele o sofrimento existir, possa eu permanecer para remover o sofrimento do mundo. Este é o caminho do Bodhisattva. Então, que a nossa prática de vida diária, ou seja, o que nós fazemos todos os dias, quando inspirados,
pelo Dharma, ela sempre será benéfica. Então, que a gente possa sustentar esse caminho. Sempre render homenagens àqueles que dedicaram a vida a preservar e ensinar o Dharma. E serem eles, acima de tudo, o exemplo vivo dessa prática, assim como foi Khenpo Rinpoche. Né? Era isso que eu tinha a dizer para vocês nessa primeira palestra do nosso mês.